Olá, saudações literárias. O Senhor dos Anéis acaba de estrear na Amazon Prime. Pode se tornar a produção mais cara da história da televisão. Fala-se em até $1 bilhão na produção dessa série. Mas e do livro O Senhor dos Anéis? Você já ouviu falar? Já leu? O livro tem uma legião de fãs e muita gente que não gosta. Simplesmente não gosta por entender que é uma leitura arrastada, talvez descritiva demais. Trata-se de uma obra de alta fantasia, escrita pelo britânico John Ronald Reuel Tolkien, o famoso J.R.R. Tolkien. Ela foi publicada em 3 volumes entre os anos de 1954 e 1955. Até hoje já foi traduzida aí para mais de 50 idiomas. A trama ela se desenrola num tempo e num espaço imaginários na Terra-média, que é habitada por humanos e outras raças. Uma delas são os simpáticos hobbits, seres pequenos, humanoides, de pés peludos. E um anel, ele é o elemento essencial, central em toda a trama dessa saga. E nesse anel se pode ler as inscrições no alfabeto Tengwar, em versos de uma língua proibida de Mordor. Tudo isso já faz parte da mitologia da obra. E o que se pode ler na parte de dentro e de fora desse anel? É um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Bom, isso já dá o tom do que é esse anel e por que ele é o centro dessa história. O Tolkien era um filólogo, um professor universitário, e para essa obra ele criou um mundo inteiro, criou um idioma, seres fantásticos. Ele se inspirou para isso em contos de fadas e mitos, seres das mitologias germânica, nórdica. E de lá que vêm criaturas como elfos, anões, trolls, orcs e magos. Para Gandalf, que também é outro personagem central, ele caracterizou esse mago como um homem velho, de longas barbas brancas. Ele anda com um cajado, ele tem um chapéu de bordas bem largas. E ele admitiu numa carta que ele escreveu, uma carta pessoal, em 1946, que ele via no Gandalf um Odin errante. Odin, referência àquele ser mitológico da mitologia nórdica. Essa obra também teve grande influência da vivência que o Tolkien teve na Primeira Guerra Mundial. Ele combateu na Primeira Guerra Mundial e viu toda aquela tragédia de perto, sentiu na pele tudo aquilo que estava acontecendo, perdeu amigos. Não bastasse isso, o filho dele foi depois convocado para a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso tem uma influência também na obra do Tolkien. E sim, o Tolkien é bastante descritivo, mas ele oferece uma leitura muito imersiva. Ele envolve o leitor. Por exemplo, quando ele narra uma travessia numa floresta de árvores muito especiais. O livro já tem aí algumas décadas, mas eu não vou dar detalhes, né? Se é que alguém já não assistiu os filmes também. Mas ele coloca o leitor dentro dessa floresta. O tempo todo, nessas descrições, que podem ser longas, cansativas para algumas pessoas, ele coloca a gente dentro da situação. Que é o caso, por exemplo, das batalhas épicas que se desenrolam ao longo da obra e são muito nítidas, provavelmente porque Tolkien testemunhou isso, ele esteve presente em muitas batalhas da Primeira Guerra Mundial, ele leva toda essa experiência imersiva para O Senhor dos Anéis. E o que é O Senhor dos Anéis? É uma longa narrativa, é uma grande jornada,
muitas vezes aterradora, para evitar que aquele anel volte às mãos do Sauron, que foi o criador, um senhor sombrio. Ele não pode ter esse anel de volta e a ideia é destruir esse anel, acabar com ele. Por que que o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis? Além de toda essa bagagem que ele tinha como escritor, como professor e como pessoa, as vivências que ele teve, ele fez muito sucesso com O Hobbit. O Hobbit foi lançado em 1937 e introduz essa criatura da Terra-média, esses pequenos seres humanos de pés peludos, muito curiosos, assim. E aquilo fez um sucesso estrondoso. Os editores pediram para ele: escreva mais, queremos mais, precisamos publicar mais sobre esse mundo que você começou a criar. E assim ele fez. Ele começou a escrever em 1937, O Senhor dos Anéis, levou 12 anos e a ideia dele era publicar um só livro. Por que que ele levou tanto tempo? Além de ser muito cuidadoso na escrita, o Tolkien, como eu falei, era um professor. Então ele dividia seu tempo entre o trabalho regular, né, na universidade, nas aulas, e o exercício da escrita, para o qual ele pesquisava muito, aquelas mitologias, ele criou mapas, e como filólogo, eu falei, ele criou um idioma. Quem cria um idioma da noite para o dia? Não é assim, não é simples assim, foi desafiador, e nisso que ele se diferencia de muita coisa que a gente lê em termos de fantasia e mesmo falando em literatura geral. A publicação acabou ficando cara. Por quê? Porque no pós-guerra o papel estava, além de difícil de achar, ele estava muito caro. Então houve ali uma disputa entre ele e os editores para que o livro fosse dividido em 3 partes. Ele não queria, ele queria um volume único. Mas, por força das circunstâncias, o livro acabou sendo dividido em 3 e foi assim que ele se tornou conhecido até hoje. Cada tomo dessa grande obra tem o seu próprio título, mas tudo ele concebeu como uma obra só. O livro, desde que foi lançado, passou a ter um grande impacto na cultura popular. Ele foi muito aceito pelo público e por boa parte da crítica e começou a ser adaptado, primeiro para o rádio, para o cinema, para a televisão, para o teatro. Ele influenciou a criação de jogos de tabuleiro, mais tarde de jogos eletrônicos e também aqueles jogos de representação, os RPGs. E ele influenciou muito bandas e músicos a partir ali dos anos 60, 70. Então a gente tem bandas como Led Zeppelin, Rush, Pink Floyd, que tem elementos muito presentes da obra do Tolkien e do Senhor dos Anéis. Mesmo escritores como Stephen King admitem sua influência e sua inspiração em alguma coisa que o Tolkien escreveu. E mesmo o Martin, o criador das Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos, ele se declara um grande fã de Tolkien e admite também essa inspiração. Outro que confessa essa inspiração, e não é nenhum problema se dizer inspirado por uma grande obra, é o cineasta George Lucas, que usou muitos elementos do Senhor dos Anéis na saga Star Wars tão conhecida. Bom, o Senhor dos Anéis se tornou muito conhecido do público com o lançamento da trilogia em filmes ali no começo do ano 2000, dos anos 2000, e a obra vem aí, continua presente na cultura popular e sendo adaptada e readaptada agora nessa ambiciosa série na televisão. Bom, quando o livro foi lançado, como eu falei, boa parte da crítica aceitou bem e abriu os braços para a obra do Tolkien,
e parte da crítica foi bastante ácida com relação a ele, mas eu vou ficar com a definição do Sunday Times, o jornal, na ocasião, que falou que o mundo inglês está dividido entre aqueles que leram O Senhor dos Anéis e aqueles que ainda vão ler. Eu só não concordo numa parte. Eu estendo isso ao mundo inteiro, aos leitores que já leram e os leitores que ainda vão ler. Mesmo que em algum momento você tenha ouvido falar que O Senhor dos Anéis é um tanto quanto arrastado, vale a pena se entregar a essa experiência. Até hoje eu lembro de trechos e meses depois de ter concluído a leitura dos livros, eu ainda sentia saudades de alguns personagens. É isso que o Tolkien, O Senhor dos Anéis, faz com a gente. Ele leva a gente a se envolver com a história e criar uma empatia com os personagens. Mesmo sendo uma grande fantasia, tem lá trechos de grande amizade, tem traição, tem as cenas épicas de batalha e tem diálogos muito bonitos. O livro é bastante interessante, eu recomendo. Hoje é isso, até a próxima.